Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos. O tema de hoje é a lição número 7, Fundamentos Proféticos. Antes de eu falar sobre este assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E E agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa, nesse dia do Senhor, que é o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor, para que eu possa levar a sua palavra a todas as pessoas de nações e línguas, para, para mostrar para eles ir para o seu caminho, Senhor, um caminho retamente, para que se convertam no pecado e sim vai para ti. Por isso, meu Deus, agradeço muitamente, Senhor. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Fundamentos proféticos, lição de sábado, verso para memorizar. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. O direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua oposição com o Criador de todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. E em seu caráter. Ao descobrir o caráter justo do Senhor, começamos a entender como e por que os pecadores estão destituídos da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, verso 23. Nesta semana vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com um Deus santo e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Deus planeja nos restaurar não apenas como indivíduos, mas também como povo, e para que mais uma vez revelemos sua glória ao restante da criação. Quando examinamos a Bíblia, encontramos pistas importantes que nos ajudam a compreender e apreciar o alto do chamado que Deus estendeu a nós, pecadores perdoados e redimidos. A rebelião humana terminará para sempre. Mais do que isso, o caráter amoroso de Deus, seu caráter abnegado e sua disposição para se sacrificar, resplandecerá ainda mais do que em seu projeto original para a humanidade. Embora ele nunca tenha pretendido que a humanidade pecasse, por meio da cruz e seu caráter amoroso se manifestou de maneira extraordinária. A lição de domingo. Eis-me aqui, envie-me a mim. Uma igreja decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões sociais. Uma das primeiras coisas que fizeram foi instalar novas luzes, acreditando que elas tornariam o espaço mais bonito. Uma vez instaladas, no entanto, o espaço parecia ainda pior, porque luzes intensas geralmente revelam as imperfeições. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente de seus defeitos. Ai de mim, estou perdido, lamentou ele. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, verso 5. Sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor. A luz celestial é brilhante, o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Na presença de Deus sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante de sua vida. A pergunta número 1. Leia Isaías capítulo 6, versos 6 a 8. Isaías sabia que o pecado destrói, pois o salário do pecado é a morte. No entanto, em vez de nos abandonar às consequências do pecado, um Deus de amor nos atrai para si. Qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? Por que ele é importante?
Isaías foi purificado quando um serafim pegou uma brasa do altar e tocou sua boca com ela. Provavelmente era o altar de incenso, onde a intercessão era feita pelo povo. Apocalipse capítulo 8, versos 3 a 4. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. A palavra serafim significa aquele que queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João capítulo 5, verso 35. João, obviamente, era um pecador que necessitava de graça e salvação, mas seu ministério apontava para o único que poderia trazer graça e salvação. Jesus veio ao mundo como representação perfeita da glória do Pai, e Deus enviou um profeta a um pecador, que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins. Pergunta no rodapé. Somente depois de saber que seu pecado estava purificado, Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Purificados pelo sangue de Jesus, podemos responder como Isaías? Com certeza. Que coisa mais maravilhosa que Isaías sentiu, que era sendo levado em espírito à presença de Deus. A visão que ele teve, que ele falou: meus lábios são impuros, que eu não sou digno. Então, quer dizer, que alegria foi que Isaías ver a presença do Senhor, que ele está cara a cara com a presença do Senhor. Quer dizer, que coisa maravilhosa. E com certeza, todos nós queremos também. Todos nós sentimos a presença do Senhor em nossa vida. A lição de segunda-feira: os dois querubins. Assim que nossos pais foram expulsos do Éden, Deus representou a esperança do Messias. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele estabeleceu um símbolo poderoso nos portões do Éden, dois querubins e uma espada flamejante. Gênesis capítulo 3, verso 24. Essa cena se semelha bastante acerca da aliança, que representava o trono de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 18. A pergunta número 2. Leia Gênesis capítulo 3, versos 21 a 24. Qual é a tarefa dos querubins e por quê? Embora os querubins tivessem responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, Gênesis capítulo 3, verso 22, era também símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta ao paraíso. O Éden permaneceu na terra muito depois que o homem tinha sido expulso. Gênesis capítulo 4, verso 16. Por um lado, por um prolongado período, foi permitido à raça decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21, verso 1, ele será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Ellen G. White, no Patriarcas e Profetas, na página 38. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do Éden, Gênesis 3:24, o termo hebraico é Shachan, de onde vem a palavra traduzida como tabernáculo. Êxodo capítulo 25, verso 9, e Naum capítulo 3, e Números capítulo 3, verso 26. O tabernáculo era o lugar que Deus habitava no meio do povo. Embora a palavra Shekinah, que se refere à presença de Deus, não ocorra na Bíblia, ela vem do termo traduzido como tabernáculo. Portanto, uma tradução literal de Gênesis 3:24 poderia ser: Deus tabernaculou querubins a leste do jardim do Éden. Na Bíblia, os querubins são associados à presença de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, Salmos capítulo 80, verso 1 e Isaías capítulo 37, verso 16. Especialmente ao seu trono, o lugar em que seu nome é proclamado. Os 24 anciões que estão diante do trono, isso está em Apocalipse capítulo 4, verso 5, louvam e declaram o direito divino de governar, pois ele é Criador. Apocalipse 4:11.
Isso nos ajuda a compreender a cena da sala do trono e nosso papel como pecadores perdoados em relação ao nosso Criador. Lição de terça-feira: como brasas vivas. Querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes. Ezequiel capítulo 10, versos 8 a 14. Versículo 8 e versículo 14. Ou como representações deles feitas de ouro. Êxodo capítulo 25, verso 18. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens deles foram bordoadas no véu que estava diante do lugar santíssimo. Êxodo 26, 1. Na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalga um querubim. Salmos 18, 10. Deus ordenou que a arca da aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com suas asas estendidas uma em direção à outra. Êxodo 25, 18 a 20. Pergunta número 3. Leia Ezequiel no capítulo 1, versos 4 a 14. Que semelhanças existem entre esta passagem e as cenas descritas em Isaías 6, capítulo 6, versos 1 a 6 e Apocalipse, capítulo 4, versos 1 a 11. Ezequiel viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. Esta cena complexa e às vezes confusa combina com a situação difícil do povo. O povo escolhido não vivia na terra prometida, mas no cativeiro babilônico. Enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Observe as semelhanças com outras visões no trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João: leão, boi, águia e homem. Essas criaturas misteriosas que tinham 4 rostos não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, elas são chamadas de querubins. Ezequiel capítulo 10, versos 1 a 21. Além disso, eles são associados às brasas vivas da visão que Isaías teve dos serafins. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja na Arca da Aliança, que era o local de encontro de Deus com Moisés, Êxodo capítulo 25, verso 22, seja nas visões de tirar o fôlego dos profetas, eles estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir sua glória, tanto a raça humana feita à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado de seu trono. A pergunta no rodapé: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Como você se compara com a santidade vista pelos profetas? Qual é a sua necessidade do Evangelho? A santidade, igual eu expliquei na outra pergunta no rodapé. Que alegria que eles tiveram de ter a visão que eles tiveram, que era lá na sala, que era diante de Deus. E eu comparo como maravilhosa. E qual é a necessidade do Evangelho? A necessidade do Evangelho é de nós sabermos que era da palavra de Deus, que era de nos chegarmos a Deus, que hoje está faltando no mundo. Lição de quarta-feira: Deus no meio de seu povo. Guiados pela presença de Deus que manifestava na nuvem, os israelitas deveriam parar em sua jornada para a terra prometida e amar o tabernáculo, de modo que as tribos montassem seus acampamentos ao redor dele. 3 tribos de cada lado. A presença de Deus desceria ao lugar santíssimo e estabeleceria no meio do povo. Pergunta número 4. Em cada dos 4 lados do tabernáculo havia uma tribo, guiando os demais. De acordo com Números 2, quais eram essas tribos? Números 2, 3, leste. Números capítulo 2, verso 10, sul. Números capítulo 2, verso 18, oeste. E Números capítulo 2, verso 25, norte. Observe que cada uma dessas 4 tribos dominantes hasteava seu próprio estandarte para designar quem era. Embora as escrituras não descrevam o que havia em cada bandeira, existe uma tradição interessante que usa como base Gênesis 49 e Deuteronômio 33.
que atribuiu os 4 rostos da visão de Ezequiel a cada um dos 4 pontos cardeais. De acordo com a tradição rabínica, o estudante de Judá tinha a figura de um leão, o de Ruben a semelhança de um homem, ou a cabeça de um homem, o de Efraim a figura de um boi, e o de Dan a imagem de uma águia. Assim, os 4 seres viventes descritos por Ezequiel eram representados nesses 4 estandartes. Carl Friedrich Kiel e Franz Delitzsch, Comentários of the Old Testamento, Edison de 2011, volume 1, página 660. Não podemos confiar muito nesta tradição, mas é bastante interessante compará-la com as descrições bíblicas da Nova Jerusalém. Vemos um padrão instigante. Há portões representando 3 tribos em todos os 4 lados da cidade. Apocalipse 21, versos 12 a 13. As descrições tanto do acampamento de Israel quanto da Nova Jerusalém ressaltam um fato crucial. Deus pretende atrair a humanidade para perto de seu trono. O Apocalipse afirma que o santuário da Cidade Santa é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 22. Pergunta no rodapé: mesmo não vivendo no acampamento de Israel, como podemos nos aproximar de Deus? Quer dizer, não precisa viver em Israel, quer em todo lugar. Cara, Deus, quando cara, a nação israelita perdeu o seu perdão, que perdeu sua chance, de ser uma nação escolhida, ele escolheu Paulo, para pregar para os gentios, pregar fora de Israel. Então, quer dizer, todo o povo, de todos os lugares, tem a chance de se aproximar a Deus, de Deus, e sim, de aceitá-lo em sua vida. A lição de quinta-feira, a queda de Lúcifer. Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda ao lado do trono de Deus. Uma de suas funções era revelar a glória de Deus ao universo. Mas em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória, e não a glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia. Pergunta número 5. O que levou à queda de Lúcifer? Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos recebem. Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 17, Isaías capítulo 14, versos 12 a 14 e Apocalipse 14, verso 1 a 12. Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo de Deus, Ezequiel 28, 14 a 16. Enquanto os redimidos estão no Monte Sião com o Cordeiro de Deus, Apocalipse 14, 1. Lúcifer estava no Éden, 28, 13. Ezequiel 28, 13. A raça humana também esteve lá, mas em contraste com o destino de Satanás, ela está sendo restaurada ao paraíso por meio de Cristo, Apocalipse 22, 1 a 3. Essa citação de Ellen G. White é esclarecedora. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. A verdade sobre os anjos. Na página 117. Os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrado de maneira bastante expressiva na cena da sala do trono. Apocalipse 4:5. Por exemplo, os anjos proclamam: dignos és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes mortos e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Que descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção da humanidade. Observe também que essa linguagem reflete a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que nos chama a pregar o Evangelho eterno aos que habitam na terra e cada nação, tribo e língua e povo. Apocalipse 14, 6. Que representação poderosa de que Cristo fez pelo mundo. Não há um ser humano em toda a história da terra por quem Cristo não tenha morrido. É preciso somente conhecer essa verdade e decidir aceitá-la. Pergunta no rodapé: qual é o nosso papel em contar aos outros de que Cristo fez por todos nós? Que Cristo fez por todos nós, morreu na cruz por todos nós, que nos salvou de ser servos de Satanás, de viver em pecado, que ser destruído. Temos que falar isso para os outros, mostrar o Evangelho.
Lição de sexta-feira, estudo adicional. Satanás, já que foi um querubim da guarda, procurou destruir a confiança no trono de Deus. O Criador permitiu que os anjos caídos continuassem sua rebelião para mostrar ao universo o mal que vem da exaltação própria. Embora Satanás tenha levado o ser humano a se unir a ele na guerra contra Deus, Cristo o derrotou na cruz, garantindo que a humanidade ocupasse o lugar que pertencia aos anjos caídos. Por meio de Cristo, os pecadores se voltam publicamente contra as alegações de Lúcifer. O resultado é uma revelação maior do que o amor de Deus que existia antes da rebelião. Ainda que Deus não tenha criado o mal, quando tudo estiver feito, o amor do Criador será revelado de um modo que não ocorreria se o pecado não tivesse existido. No fim da história, Cristo olha para os redimidos, renovados conforme sua própria imagem, cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com o rosto refletindo a semelhança de seu rei. Contempla neles o resultado de seu sofrimento e fica satisfeito. Embora com voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, Jesus declara: Eis a aquisição de meu sangue. Por estes eu sofri, por estes morri, para que pudessem morar em minha presença por toda a eternidade. E aqueles que estão vestidos de branco em redor do trono cantam em louvor: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e sabedoria, e força e honra, e glória ao louvor. Apocalipse 5:12, do livro Grande Conflito, na página 555. Então, povo de Deus, essa foi a lição Fundamentos Proféticos. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para que eu possa, porque eu pude pregar esta lição, que eu pude pregar as palavras do Senhor, meu Pai. Por isso, muito obrigado por esses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!